Olá, voltando no mesmo lugar, com a mesma roupa, porque eu não tô gravando um vídeo por dia, porque eu tô postando muito cedo. Hoje nós vamos no dia 5. O dia 5 começa assim. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, versos 6 e 7. Isso é tão bonitinho, né? Porque eles não eram pobres, eles vinham de uma família de, vou dizer, classe média. Eles poderiam estar, né, numa enfermaria num lugar melhor, mas aprove ao Senhor, porque os pensamentos deles são mais altos do que os nossos, que Jesus nascesse numa manjedoura, num estábulo, que ele ficasse numa caixinha de palha e não num berço confortável. Pode ser que aquele cenário, de repente, Maria e José devem ter olhado em volta e falado: meu Deus, que desgraça ele nascer aqui. Você vê como Deus coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, como todas as coisas são a nosso favor. Então assim foi com a vida deles e assim é com a minha e com a sua. Mesmo que na hora você não entenda, calma, dê tempo ao tempo, que depois você vai entender. Agora você tem nenhum desvio do Calvário. Agora você pensaria que, se Deus governa o mundo de forma a usar um censo por todo o Império Romano era o mais poderoso daquela época, para trazer Maria e José a Belém, ele certamente poderia ter providenciado que um lugar estivesse disponível na hospedaria. Gente, eu tô lendo ao vivo com vocês, tá? Não vou postar ao vivo, mas eu não li ainda esse capítulo e já acabei de falar a mesma coisa para vocês. Sim, ele poderia absolutamente. E Jesus poderia ter nascido em uma família rica. Ele poderia ter transformado pedra em pão no deserto. Ele poderia ter chamado 10.000 anjos em seu auxílio no Getsemane. Ele poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo. A questão não é o que Deus poderia fazer, mas o que ele quis fazer. A vontade de Deus era que, embora Cristo fosse rico por causa de você, ele se tornasse pobre. As placas de 100 vagas em todas as hospedarias de Belém foram por sua causa. Não ficar com a consciência pesada. Ele se fez pobre por amor de vós. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Deus governa todas as coisas, até as vagas dos hotéis, pelo bem de seus filhos. O caminho do Calvário começa com a placa 100 vagas em Belém e termina com as cuspidas e escárnios na cruz em Jerusalém. E não devemos esquecer que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso está lá em Lucas 9, 23. Nós nos unimos a Jesus no caminho do Calvário e o ouvimos dizer: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João, capítulo 15, verso 20. Aquele que fala com entusiasmo, seguir-te-ei para onde quer que fores, Jesus responde: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Lucas 9, verso 57 e 58. Sim, Deus poderia ter preparado um quarto para Jesus em seu nascimento, mas isso teria sido um desvio do caminho do Calvário. Ter Jesus como seu Senhor e Salvador não significa que sua vida vai ser um mar de rosas. E se você conhece um pouco a minha história, você sabe disso, ainda mais nos últimos 10 anos, posso dizer assim. Mas o que nos é garantido, além da eternidade, da vida eterna, que isso é o maior presente, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nos é garantido que
todas as coisas contrárias cooperam para o nosso bem. Então, todas essas dificuldades que Jesus, Maria e José passaram desde o começo. E olha que não foi uma gravidez fácil, né? Para José não foi fácil ter assumido Maria, porque as pessoas poderiam ter, desconfiado que o filho não era de José. E naquela época era uma vergonha terrível. Então, nunca foi fácil para eles. Mas todas essas coisas cooperaram para o bem deles e para o nosso bem, porque Maria e José também estão na eternidade. Então, eu costumo dizer que a maior bênção que nós poderíamos ter é a salvação de Deus. Às vezes a gente clama por uma cura e essa cura não vem, mas acontece que o milagre da salvação, ele é muito maior e muito mais precioso que o milagre da cura. O milagre da salvação é muito maior do que o milagre da prosperidade financeira, do que o milagre de você casar, do que o milagre de você ter um filho. Então, sempre tenha em mente que o que Jesus nasceu para fazer, nasceu para cumprir no seu propósito, que era derramar o seu sangue na cruz para nos salvar, ele cumpriu, e não tem presente maior que a gente possa receber nessa vida. Essa foi a maior, aliás, essa é, na eternidade de Deus, a maior declaração de amor que você pode ter tido na sua vida. Não há buquê de flores que paguem, não há helicópteros jogando diamantes na sua cabeça, deve doer, mas que se achegue a essa declaração de amor de Deus por nós, que foi crucificar seu filho numa cruz para nos salvar. Então, que nesse Natal a gente possa lembrar de tudo isso, desde já, para preparar o nosso coração, o nosso espírito, para essa data tão importante. Que Deus te abençoe.